é digno de ser adorado, é digno, Pai, de ser exaltado e glorificado. Estamos felizes, Senhor, de saber que o Senhor enviou seu Filho ao mundo para nos libertar da opressão. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos diante da Tua presença nesta manhã de consagração, nesta manhã de ceia, Senhor, para ofertar a Ti o nosso louvor. Te peço, Pai, nesta manhã, abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos a Tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, entender os Teus propósitos, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus. Assim, Senhor, te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar.
Louvado seja Deus. Amados irmãos, antes de eu entrar no texto, eu preciso dizer a você que uma semana atrás o Senhor falou comigo a respeito de algumas coisas. E quando foi na sexta-feira, eu estava em oração na minha casa e eu fui constrangido pelo Senhor. Muito constrangido. O propósito de eu ficar orando seria 10 minutos. O Senhor me segurou meia hora. Mas foi uma das melhores orações que eu tive da minha vida. E foi um momento maravilhoso. Foi aquele dia, foi aquele horário, era mais ou menos meia-noite. E como o Senhor me constrangeu, usando as minhas palavras no momento da oração. E aí o Senhor, ali, eu dialogando com Ele, falando com Ele, pedindo ao Senhor que Ele nos desse uma palavra. E naquele momento Ele me deu um tema que eu quero ler com os irmãos, esse tema. Eu até escrevi aqui, que quer dizer o seguinte: envolvido e íntimos em Deus. E aí eu falei com o Senhor, me dá um texto. E você vai orando. Talvez o Deus não fale com você ali na hora, mas quando você levanta, ou lendo a palavra, ou vendo o nome, alguma coisa Ele vai usar para testificar aquilo que Ele quer falar comigo primeiro, e depois com a sua igreja, no todo que somos nós. E aí Ele, em um fundo musical, que eu gosto de orar assim, eu gosto de colocar um fundo musical, eu gosto de preparar um ambiente e dobrar o meu joelho e falar com Deus. E aí eu estava olhando aquele fundo musical, aí tinha um nome, Moisés. Bom, então vamos falar sobre Moisés. E então eu fui ler, estudar a biografia de Moisés, a história de Moisés, como surgiu Moisés, esse homem tão exemplar, esse líder tão, como é que eu posso dizer, tão determinado. E aí eu comecei a buscar e a ler a história de Moisés, porque a gente pensa que é fácil, né? Mas não é, não. Primeiro que quando Moisés nasce, ele nasce em uma época a qual Faraó tinha determinado matar todos os meninos, porque Israel estava crescendo. Quando José e os seus irmãos morreram, e o Faraó que recebeu José e que recebeu a família de Jacó morreu, entrou outros Faraó, entrou outro povo. E aí esse novo Faraó, percebendo que Israel estava crescendo, se preocupou. Ele disse: se alguma nação vier contra nós, é perigoso Israel se voltar contra nós. E esse povo está crescendo muito. Nós precisamos fazer alguma coisa. Qual seria essa coisa que Faraó queria fazer? Primeiro, matar os meninos. Então ele começa conversando com as mulheres parteiras, para que aquelas mulheres, quando vêssem
que uma mulher hebreia fosse dar à luz, e se elas perceber e ver que fosse um menino, matar. Mas se for menina, poupá-la. Mas as mulheres eram tementes a Deus. Eram mulheres tementes ao Senhor. E elas não fizeram aquilo que o rei Faraó tinha determinado, tinha pedido para elas fazer. Pois bem, a Bíblia diz que Faraó chama aquelas mulheres e pergunta: por que vocês não fizeram aquilo que eu determinei, que eu decretei a vocês fazer? Aí elas vão dizer o seguinte: olha, quando a gente chega para fazer um parto, e quando a gente chega, elas já estão dando a luz. Aí Faraó então age de uma outra forma, uma forma mais dura, mandando matar os meninos. E aí o soldado entra em ação. Muito menino morreu. E nessa época já existia Arão e Miriam. Porém, a mãe de Moisés estava grávida do seu filho Moisés. No capítulo 2 de Êxodo, você vai encontrar o relato, a biografia, a história da família de Moisés. E foi-se, do verso 1, e foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Eles ainda tentaram esconder o menino, e esconderam por 3 meses, mas não tinha como mais esconder. E o que eles fizeram? Prepararam o recipiente, colocaram o menino dentro daquela arca de junco, e a betumou com betume e pés, e colocou no rio, para ver aonde ia dar. E é aonde que a filha de Faraó vê aquela criança ali no rio Nilo, e pega aquela criança, e o nome é dado àquela criança. Moisés é um nome egípcio, que significa filho ou tirado das águas. Moisés cresceu com a sua mãe. Depois que deixou de amamentar, foi levado para a filha de Faraó. E Moisés então foi instruído com os ensinamentos egípcios. Ele conheceu tudo acerca daquele país, acerca daquela nação, os deuses. Mas ele ia constantemente, depois de grande, visitar os seus irmãos hebreus. Ele sabia, por mais que você não vê no texto escrito que ele foi instruído pela sua família acerca do seu pai Abraão, do seu pai Isaac, Jacó, que era sua descendência, ele sabia. Então, lógico que os pais de Abraão, de Moisés, instruíam o menino, instruiu Moisés. Moisés, um certo dia, ele vai ver um egípcio, um soldado egípcio, maltratando um hebreu. E ele olha para um lado, olha para o outro, e vê que não tem ninguém olhando. E o que ele faz? Ele mata aquele soldado. E a Bíblia diz que ele esconde, e no outro dia ele vê 2 irmãos brigando. Ele vai apartar a briga, e um daqueles irmãos começa a perguntar para ele: foi você que foi colocado como líder nosso? Você vai fazer da mesma forma que você fez com aquele soldado? Vai nos matar?
Então Moisés percebeu que quando aquele homem falou aquelas coisas, ele percebeu que a notícia já tinha corrido e ele teve que fugir da terra do Egito. Então essa é a história de Moisés. Moisés saiu daquele lugar fugido, porque senão ele ia morrer. Mas tudo há um propósito. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Até a perseguição, até as coisas que acontecem contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto ou propósito. 2. Abrindo parênteses aqui, a história de Moisés, ela tem um significado. Moisés, ele lembra alguém. Quem? O Senhor Jesus. Por quê? Porque Moisés, quando era criança, ele passou por uma situação de escape de vida, porque foi na época que o rei Faraó quis matar os meninos. E Jesus também não foi diferente. Quando Jesus nasceu, ele teve que ir para o deserto. Por quê? Porque rei Herodes queria matar Jesus. Então o rei Herodes também ele coloca uma lei para matar todas as crianças daquela época. E Jesus estava em outro lugar, lá no deserto. Só que quando Jesus recebe a notícia que o rei Herodes estava morto, ele não volta para o mesmo lugar que ele estava, que foi lá em Belém. Mas Jesus é criado em Nazaré. Ok? Então são coisas semelhantes. 2. Tanto Moisés como Cristo ministraram como profeta, como sacerdote e como reis. 3. Ambos sofreram com o povo de Deus, livraram o povo da escravidão e instauraram um concerto. Nós sabemos que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fala a respeito do nosso Salvador, o Cristo, o Messias. Então ele aponta a Jesus, ele aponta a Cristo. Contando esse contexto, eu quero entrar no tema agora. Envolvido e íntimo com Deus. Como que o Senhor começou a falar com Moisés e como Moisés começou a ter experiência com o Senhor? Depois que Moisés foi para uma terra distante, ele conheceu a sua esposa. Ele livrou aquelas mulheres da mão de pastores que os oprimiam, porque as mulheres daquela cidade levavam as ovelhas, o gado, para beber água, e havia essa contenda. Então Moisés livrou aquelas mulheres, e a Bíblia diz que as mulheres voltaram cedo para casa. E Jetro, pai daquelas mulheres, sogro de Moisés, ficou meio preocupado. Vocês vieram tão cedo para casa? O que aconteceu? Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. E cadê esse homem? Está lá fora. Tragam ele para cá. Ele se hospedou na casa de Jetro. E aí Jetro deu a sua filha Zípora. E aí ele casou com aquela mulher. E era de costume Moisés apacentar o rebanho do seu sogro. E um dia desse, um dia normal, ele vai apacentar o rebanho do seu sogro. E a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor, apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés ficou admirado. Moisés ficou maravilhado com a visão. E aí a Bíblia diz que ele se virou para ir até lá, para ver de perto a sarça que não
queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para lá, bradou do céu e disse: Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Não te achegues para cá. Tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Foi aqui que Moisés, de fato, conheceu ao Senhor. Foi aqui, de fato, que ele parou só de ouvir as coisas que o Senhor fez por intermédio do teu antepassado. Mas foi aqui que ele começou a conhecer ao Senhor de perto. Jó falava assim: antes, Senhor, eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te vê. Foi aqui, foi nesse cenário, foi num lugar longínquo, lugar distante, a qual o Senhor se encontrou com Moisés, e Moisés viveu a primeira experiência com o Senhor. Foi aqui que começa uma jornada, é aqui que começa um legado, é aqui que começa uma história, é aqui que começa um relacionamento, é aqui que começa uma intimidade, é aqui o Senhor fala com Moisés pela primeira vez. E eu abro o parênteses para te fazer uma pergunta nesta manhã. Você lembra qual foi a primeira vez que o Senhor falou com você? Você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu o impacto, a presença do Senhor? Você lembra qual foi a primeira vez que você teve uma experiência sobrenatural do Senhor? Você lembra dessa experiência, desse algo marcante na sua vida, desse encontro com Deus, desse algo chocante, impactante da sua vida? Pois é, foi algo magnífico, eu sei, foi algo maravilhoso, foi algo sem explicação, quando eu e você tem esse encontro com o Senhor, esse primeiro impacto, esse primeiro encontro, é algo novo, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Você lembra desse impacto? Você lembra dessa presença? Você lembra de tudo que ocorreu? Você vai dizer para mim assim: como eu lembro, pastor? Como foi bom ser visitado pelo Senhor. Como foi bom ouvir o Senhor falar comigo. Como foi bom ver o Senhor na minha frente, mudando a minha vida, mudando a minha história, transformando a minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você lembra disso? Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós aqui tivemos uma experiência com Deus. Todos nós aqui tivemos o impacto do Senhor. Todos nós aqui tivemos um momento único, um momento ímpar, um momento magnífico. Você se lembra? Traga à sua memória essa experiência. Traga à sua memória, resgata a sua memória e lembra como foi bom essa experiência, como Moisés viveu essa experiência. Bendito seja Deus. Ele deu continuidade, ele conversou com o Senhor, ele colocou as suas falhas, ele colocou os seus medos, ele colocou a sua dificuldade, mas ele falou com o Senhor e seguiu aquilo que o Senhor o orientou. Viver na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui Deus revela para Moisés passado, presente e futuro. Por que, pastor? Passado, presente e futuro. Primeiro do passado, porque Deus diz: o Deus do teu antepassado está te visitando nesta manhã, ou nesta tarde. Está te visitando nesta manhã e está te dando uma ordem, e está dizendo que eu tenho ouvido a lamentação, o choro, o clamor do meu povo. E estou levantando você, Moisés, para libertá-lo. Só que aí, presente, e aí Deus vai falar futuro. O que eu vou dizer a você é que
Faraó não vai libertar o meu povo. Eu vou endurecer o coração dele. Futuro. Moisés sabia o que o Senhor ia fazer. Moisés sabia que o Senhor tinha endurecido o coração de Faraó. Moisés sabia. Então Deus mostrou para ele o passado, o presente e o futuro. Bendito seja Deus. Aí eu me lembro de um texto, quando Paulo fala: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode medir as coisas que Deus tem, as coisas que Deus pode revelar, as coisas que Deus pode fazer, o sobrenatural. Paulo vai dizer o seguinte: um homem subiu ao terceiro céu. Ele não vai dizer dele, mas ele está falando a respeito da experiência que ele viveu, a experiência que ele teve com o Senhor. Bendito seja Deus. De fato, o Senhor então prepara Arão, seu irmão, para ser o porta-voz, porque Arão tinha facilidade em falar. A dificuldade de Moisés era: eu tenho dificuldade, eu não sou bom em palavras. E Arão então é levantado para ajudar Moisés. Mas de que forma? Eu falarei por intermédio de Arão, mas você agirá como Deus. Aí os irmãos sabem o que acontece. As pragas vêm, o mar é aberto, os filhos dos egípcios, ou os primogênitos, seja de animal, são feridos pelo Senhor, e o Senhor livra Israel da mão do opressor. Então veja o que ocorre no deserto. O Senhor livra Moisés, tira Israel, e aí o Senhor começa a revelar algumas coisas. No capítulo 19 ao capítulo de número 24, Moisés fica 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E Moisés recebe revelações, as leis, ou seja, os mandamentos. E ele não recebe só isso. Para quem não sabe, tanto o livro de Gênesis ao livro de Deuteronômio foi escrito em 1445 a 1405 antes de Cristo. Tudo na mesma época, por Moisés. O Senhor revelou mais do que os mandamentos a Moisés. Cada livro desse aqui é importante para a humanidade. Eu preciso te mostrar isso. O livro de Gênesis, a qual Deus revelou a Moisés, tem como tema como o começo de tudo. E o propósito é revelar. Gênesis provê um alicerce essencial para o restante do Pentateuco e para toda a revelação bíblica subsequente. Preserva o único registro fidedigno a respeito dos começos do universo, da humanidade, do casamento, do pecado, das cidades, dos idiomas, das nações, de Israel e da história da redenção. Foi escrito de conformidade com o propósito de Deus, a fim de dar ao seu povo segundo o concerto, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação,
da raça humana, da queda, da morte, do julgamento, do conserto e da promessa da redenção através do descendente de Abraão, Moisés. Livro de Êxodo, escrito por Moisés, mas o autor, Deus. Livro de Gênesis, escrito por Moisés, mas o autor, Deus. Tema, redenção. Propósito, Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua nação escolhida, pelos mesmos atos divinos. Israel também recebeu a revelação escrita do concerto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como elo extremamente importante da alta revelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. Bendito seja Deus. Isso aqui é impactante. Próximo livro, Levítico. Tema, santidade. Escrito por Moisés, autor, Deus. Levítico. Propósito. Levítico foi escrito para instruir os israelitas e os seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador, e para expor o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus, não só os judeus, não só os israelitas, mas todo o povo de Deus. Levítico me lembra muitas cartas doutrinárias. Então para e veja o que Deus, o Senhor, revelou a Moisés. Vida com Deus, irmãos. Números, autor, o Senhor, o Deus. Moisés escreve. Tema, peregrinação no deserto. Bendito seja Deus. Propósito do livro de Números. Não foi só o mandamento que Deus deu a Moisés. Não, foi muito mais além do que o mandamento. O que o Senhor deu a Moisés? E qual é o propósito do livro de Números? Números foi escrito para relatar por que Israel não entrou na terra prometida imediatamente depois de partir do Monte Sinai. O livro trata da fé que Deus requer do seu povo, dos seus castigos e juízo contra a rebelião e do cumprimento progressivo do seu propósito. O livro de Números. E o último, Deuteronômio, escrito por Moisés, autor Deus. Tema, renovo ou renovação do conceito. Propósito original de Moisés ao proferir seu discurso diante da nova geração de Israel, antes de entregar as rédeas do governo a Josué. Aí entra a história de Josué. Para efetuar a conquista de Canaã, foi exortar e instruir os israelitas a respeito dos atos poderosos de Deus e as suas promessas. 2.
seus deveres segundo o conserto, a fé e a obediência. 3. A necessidade de dedicarem-se ao Senhor para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, alma e força. Esses livros são chamados livro da lei, Pentateuco. Moisés escreveu, mas Deus é o autor. É por isso que eu costumo dizer que para Deus revelar e para Deus usar alguém, há sim uma acepção. Quem busca mais, tem mais. Quem ora mais, tem mais. Quem lê e examina e se alimenta dos pergaminhos da escritura, da Bíblia, tem mais. Moisés, como eu e você, era um homem falho, pecador, cometido as mesmas paixões, mas o pecado, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída, não permitiu que ele não fosse íntimo de Deus, não fosse íntimo do Senhor. É por isso que no final do livro ao qual nós lemos, nunca se ouviu e nunca se achou alguém como Moisés, homem temente, manso, que falava com Deus, conversava com Deus. Ele ouvia a voz do Senhor, era um diferencial. Ele conversava, ele dialogava. Para Moisés não havia limite, mas para o restante do povo havia limite. Vocês, sacerdotes, levitas, ficam dessa linha para cá. Moisés sobe. Bendito seja Deus. Pega a basura de calamar. Moisés sobe. E Moisés viu coisas que nenhum ser humano viu. Ele presenciou coisas, ele ouviu coisas. Bendito seja Deus. Aleluia. Êxodo 24, do capítulo 19 ao capítulo 24, como eu disse, é o momento que Moisés está 40 dias e 40 noites. Mas o Êxodo 24, do verso 12, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi. Porém não é só isso, a fim de que você os ensine ao povo. Veja bem aqui, amados irmãos, Moisés recebeu não para ser o mais sábio, ou mais inteligente, ou mais intelectual, não, para ensinar o povo, para pregar, para mostrar para o povo, ó, é isso aqui que o Senhor quer, é isso aqui que o Senhor me entregou, tanto para mim e para vocês, e nós devemos seguir isso daqui. Foi Deus, o Criador de todas as coisas, como nós lemos aqui, foi o Senhor. Ou seja, o propósito é, Ele deu, mostra para os israelitas. Verso 13: Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deva falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor desceu sobre o monte. E para os israelitas, a luz parecia um fogo que queimava lá do alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias. E no 7º dia, o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés.
Qual foi o máximo da glória de Deus que você sentiu? Então, lembra, refresca a sua memória e traga de volta. Traga de volta. Que a nuvem do Senhor possa pairar sobre vocês novamente. A presença do Senhor, a presença do Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. O sobrenatural de Deus. As coisas de Deus estão ficando para trás. A gente não quer mais esse compromisso de buscar o Senhor. A gente não quer. A gente estamos muito longe de Deus. Nós estamos muito distantes de Deus. Você não percebe que as coisas deste mundo estão nos afastando do Senhor? Estamos muito distantes. E aí, por conta disso, a gente acaba acostumando com essas coisas. E não é só se acostumando. Sabe o que acontece com a gente? Sabe o que acontece com a igreja? Sabe o que acontece com nós? É que de vez a gente tomar um choque e voltar para o começo de tudo. Não, a gente sabe que estamos acomodados e aí decaindo cada vez mais. Aí eu volto para as palavras de Jesus, Lucas 18. Se não me falha a memória, verso 8. Se porventura o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Será que você não sabe, amado? Será que você não sabe, irmão? Será que você não sabe, irmão? Será que você não sabe, jovem? Será que você não sabe, igreja, que isso está acontecendo em nossos dias? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, do início, do meio, do fim, continua o mesmo. Ele continua o mesmo. É nós que saímos do lugar. Aí eu vou usar um texto que é referente a esse aqui, quando Paulo diz em suas cartas. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Veja bem, eu vou até ler. Bendito seja Deus. Segunda Timóteo capítulo 4. Eu vou ler. Verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Bendito seja Deus. Veja como termina a história de Moisés. 30 dias o povo ficou de luto, prantos, clamor, choro, desespero. Verso 5 diz, no capítulo 34, eu vou terminar para nós ir para a ceia. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, no vale que fica
em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Mesmo na sua velhice, tinha vigor, tinha força, tinha ânimo. Era um idoso jovem. No seu último suspiro, segundo de vida, ele ainda trabalhou para o Senhor. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo do luto. Chorar, um choro de saudade, de não querer perder, de tristeza. Que legado, irmão, Moisés deixou. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus tinha dado por meio de Moisés. Por que Josué foi diferenciado? Porque quando quando Moisés subia ao monte, Josué ficava lá, debaixo do monte, aos pés do monte, esperando Moisés descer. Moisés foi sábio, ficou olhando para Moisés, melhor dizendo, Josué foi sábio, olhando para Moisés e procurando absorver tudo que ele podia. Fica perto de pessoas que vai te levar para perto de Deus. Fica perto de pessoas que vai te levar para perto de Deus, para a oração, para a consagração, para o evangelismo, para a meditação da palavra, que te traga o envolvimento do Senhor. Essas pessoas que te afastam de Deus, sai dela, foge dela. Se é ímpio ou se é até cristão que se afasta de Deus, sai dela. Ela já está morta espiritualmente, e se você não consegue acender essa pessoa, ela vai te matar também. Bendito seja Deus. Josué recebeu a promessa e deu continuidade na obra. E a Bíblia diz que o Senhor foi com Josué. Só que por que o Senhor foi com Josué? Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. O verso 6 em diante diz: Josué, eu fui com Moisés e serei contigo, porém guarde o livro desta lei no teu coração, medita nela de dia e de noite, ande por esta lei, caminhe por esta lei, se alimente nesta lei, não te aparte de você o livro desta lei. E ele termina o verso 9 dizendo: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te atemorize nem te espante, porque o Senhor é contigo aonde queres que andares. Eu sei, eu tenho ciência que a igreja, ela não está onde deveria estar. Eu sei que muitas pessoas vão se afastar do evangelho. Eu sei, mas que não seja você essa pessoa. Quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb, velhos, avançados em idade, mas com força e vigor como jovem. Olha o verso 10. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo e de Israel. Amém, amados irmãos. Que essa palavra que me chocou,
possa chocar você, constranger você, sabe, constranger, tocar, sabe, entrar dentro da sua vida, e você tomar um estalo, e sair daqui melhor, porque eu não vejo você, mas o Senhor vê você em tudo, em tudo, em tudo, nada passa dele, nada, você pode cavar um buraco, ele está ali, deixa o legado, isso aqui foi o legado que Moisés deixou, e ele não é um ser Deus, ele não é Deus, ele é um ser humano, como eu e você, amém, amados irmãos? Incline a sua cabeça. Senhor, eu quero nesta manhã te agradecer pelo Senhor ter falado conosco e nos constranger. Estamos longe de Ti, Senhor. Senhor, estamos longe. Precisamos estar mais perto de Ti, Senhor. Precisamos melhorar as nossas vidas. Precisamos melhorar, Senhor. Precisamos acender a chama que está apagada. A voltar, Senhor, a sentir aquela primeira experiência que tivemos, como Moisés teve no Monte Horebe, aquela primeiro impacto, primeiro toque, primeira experiência, choque sobrenatural. Nós precisamos voltar, Senhor. A Tua igreja precisa voltar, como Moisés teve, e cada um de nós também, Senhor, a de fato ser avivado pelo Senhor. Senhor, que esta palavra que o Senhor falou conosco possa arder em nossos corações e que possamos nos alimentar dia após dia, acordar com ela e não só conhecê-la, mas aplicar, Pai, em nossas vidas, Senhor, porque os dias são os maus. Pai, eu me coloco no mesmo contexto, nos fortaleça. Senhor, nos ajuda, nos dê autoridade para dizer não naquilo que o Senhor abomina. Senhor, que possamos viver e vivenciar e ver o sobrenatural. Isso não está no passado. Não, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Quem muda somos nós que mudamos. Mas que nós possamos ver, como Moisés viu, a sombra das tuas costas. Só a sombra. E ele desceu de lá com o olho, com o rosto brilhando como o sol. Que a Tua presença, Pai, em nossas vidas possa ser conhecido de todos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos e das pessoas que estão lá fora. Senhor, nesta manhã nós vamos ceiar, nós vamos participar da ceia. Nós vamos lembrar, Pai, da nova aliança, do pacto, no corpo e no sangue. Senhor, tem de misericórdia de nós. Na verdade o Senhor tem, porque é a causa de não sermos consumidos vivos, por causa da Tua infinita bondade e misericórdia, Senhor. Mas abre a nossa mente para entendermos e compreendermos, Pai, o Teu Evangelho. Assim, Senhor, essa é a minha oração. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, Senhor. No nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém, amados irmãos. Amém, queridos.